Meus amigos, a imprensa está chamando o Flamengo, sabe do quê? O Super Flamengo, cara. O malvadão. O Super Malvadão. É isso aí, nação. Temos aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil, repercutindo, o mercado da bola do Flamengo. Samuel Lino chegou hoje. Emerson Royal foi apresentado, deu entrevista coletiva, foi um espetáculo a entrevista do cara. E amanhã provavelmente teremos a entrevista coletiva com Samuel Lino e amanhã tem a chegada de Carrascal. Olha só, galera, quanta coisa teremos nesta quarta-feira. Bem parecido com essa terça, não é mesmo? Então, se você não quer perder nada que a imprensa fala do nosso Mengão, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Opa! Um estrago aqui. Eu completo o raciocínio. Esse é um sobe-som bom. Esse fará um estrago aqui. Carrascal. Emerson Royal. Rima com Carrascal. Exato. Carrascal, ele está Royal? regularizado, pode estrear pelo Flamengo. Vamos falar bastante coisa sobre essa repaginação do Flamengo em 2025. Eu estou com saudade do Zupac e vou jogar a bola para ele, André. Primeiro parece muito, né? Assim, tá todo mundo falando, Rodinei é impressionante. Não tem como você não lembrar do Rodinei. Não tem. Emerson Royal, a gente vem falando do Wesley muito bem, se destacando. Foi bem até em seleção, né? Assim, eu acho até que ele ir para a Europa vai também redefinir alguns olhares, que a gente sabe que a Europa pesa, mesmo que o futebol dele nem mude tanto, mas vai mudar a referência. Eu quero que você fale da substituição, do que imaginar do Emerson Royal. É uma boa reposição, embora, para mim, o Flamengo perca, né? Entre o Wesley e o Royal, eu acho o Wesley mais jogador. Aliás, não só eu. Por isso que ele foi vendido por 25, podendo faturar mais 5, e o Royal chegou por 9. Tem lógica, né? O Wesley só ganhou espaço na seleção brasileira porque os atuais laterais direitos que o Brasil tem não conseguem se firmar. Entre eles o Emerson Royal, né, que teve altos e baixos na seleção e acabou perdendo espaço. O Wesley, ele é uma força emergente em uma posição carente há décadas no Brasil, né, um menino com uma potência muito grande. O último ano e 2 meses do Wesley, muito fortes, né? Então, de fato, foi uma perda sentida para o Flamengo e dada a carência de mercado, e até pelo perfil de laterais brasileiros e de outros países, né? A gente pode ver o Varela, por exemplo, que é bom jogador, não acho ótimo, acho bom. Ele tem um perfil muito diferente do Wesley. Então, seria muito complicada uma reposição de fato à altura. Dentro do que podia fazer e com o caixa que o Flamengo tem, o Flamengo é um time hoje capaz de comprar jogadores dessa envergadura, com os valores que a gente está discutindo. Então, assim, eu acho que o Flamengo perde em relação ao Wesley, mas o Flamengo ataca das melhores maneiras possíveis que o mercado permitia, né? Vai lá e tira o Emerson Royal, que estava no Besiktas, né? Tá preso ao Milan para jogar no Besiktas, e traz um jogador que tende a ajudar bastante a equipe do Flamengo. O Varela é um lateral mais tático, mais defensivo. O Royal um lateral com um pouco mais de força. Então, ele não é tão de força quanto o Wesley, mas ele é mais de força, mais agressivo do que o Varela. Então, acho que da forma que dava, o Flamengo repõe bem, muito bem, a perda de um jogador tão importante. E aí eu pego contigo, André, a questão do Emerson Royal, mas a gente viu aí o noticiário, já entre confirmações, gente queimando a largada, a gente vai falar sobre isso também, de nomes, assim, a folha de reforços é aquele tipo de folha quase exclusiva, né, ao Flamengo na América do Sul. Se você anexasse a outro time, talvez ao Palmeiras a gente Botafogo, exato. Aí você falaria, talvez. É que o Palmeiras não é nem uma questão só de grana, é de perfil também, de como eles agem, né? Embora tenham desembolsado quantias muito distintas do que vinham fazendo nessa última transição de uma temporada para outra com o Paulinho e com o Vitor Roque. Sim. Olhando o elenco, hoje você olha um elenco que a gente já define como uma qualidade muito alta, mas sempre a gente define com diferenças entre setores. Aqui 5 estrelas, aqui tá bom, mas dá para melhorar. É um elenco à prova de carências, esse atual do Flamengo? Não tem carência o elenco? É um elenco montado para ser assim, né? Mas ainda é a parte teórica em relação a esses jogadores que
que estão chegando, mesmo porque eles vêm de longe, é necessário que se adaptem. Às vezes esse é um processo que acontece muito rapidamente, de forma suave, e outras vezes é um pouco mais difícil, né? O caso do De La Cruz, por exemplo, deixando de lado questões de lesão, etc., essa polêmica toda da semana passada, de um jogador que nem veio de tão longe assim, acostumado ao que é o calendário sul-americano, não conseguiu reproduzir no Flamengo até o momento o que ele jogava no River Plate. Então, sempre são situações que você não tem como afirmar categoricamente, esse jogador vai render, esse vai jogar demais. Eu até brinquei aqui falando do Carrascal, de maneira muito transparente. A frase que eu falei só a metade no ar foi: esse vai fazer um estrago aqui. Porque eu acho, falando do Carrascal agora, eu sei que ele nem entrou na conversa ainda e não é um jogador de contratação definida, né? Que se o Flamengo de fato contratá-lo e ele estiver motivado com a mentalidade correta, a capacidade técnica, o virtuosismo técnico que ele tem, embora não seja mais um menino, embora já tenha tido diversas oportunidades, embora eu entenda que muitas pessoas vejam a contratação como o Flamengo, por exemplo, deixou o Alcaraz embora para trazer o Carrascal. Tudo bem, são perfis diferentes. Eu entendo esse raciocínio, entendo até essa reclamação, mas eu acho que ele combina com a camisa do Flamengo. São jogadores que, se estiver com a cabeça no lugar certo e de fato render, ele é um cara que a torcida do Flamengo vai ter suspiros com ele, pela qualidade técnica que ele tem. Mas em relação à janela e os jogadores que o Flamengo traz, são jogadores de altíssimo nível, tecnicamente falando, experientes, né? E eu vejo a estratégia de contratação para dar ao Felipe Luiz todas as opções necessárias para rodar o elenco, para escalar times diferentes conforme circunstâncias, sem pensar que, mas com esse eu perco um pouco. Toda vez que você coloca um jogador distinto do que vinha jogando, ou você muda a escolha, você ganha alguma coisa e você perde outra. Não tem muito jeito. E no caso da substituição do Wesley pelo Royal, eu estou de acordo com o Gustavo, mas eu acho também que é uma situação em que o Flamengo não tinha como resolver de outra forma. Como que você vai substituir um jogador jovem, promissor, com futebol para atuar na Europa aqui? Você tem que encontrar outro jovem, promissor, com futebol para atuar na Europa. Sim. Só tem um jeito, se ele estiver na sua categoria de base. Se não tiver, quem que vai te vender? Alguém pode até querer vender. Você vai conseguir comprar? Vai fazer sentido? Não vai, porque se alguém quiser comprar um possível jogador com essas características, seria alguém como a Roma, por exemplo, ou outras equipes daquela parte do mundo. Então o Flamengo traz experiência, traz bastante vitalidade, traz uma característica diferente, mas junto com o Varela pode haver uma composição. A minha impressão é que a comissão técnica está satisfeita com essa escolha. Vamos falar sobre o Samuel Lino. A gente teve a história, que eu até brinquei aqui, da queimada de largada, porque o Atlético de Madrid, hoje em dia tem estagiário, né, no digital dos clubes com um dedo nervoso. Dedo nervoso. Exato. Aí o Atlético de Madrid, a postagem, o perfil oficial do Atlético de Madrid, falando o acordo com o Flamengo para o Samuel Lino se juntar à equipe brasileira, né? Te desejamos o melhor de todo no futuro, os projetos pessoais e tudo mais e profissionais. Samu, ou seja, e aí graças Samu Lino. E valeu, né? Porque nessa furou o Flamengo. O mercado rubro-negro em 2025. É aquilo que eu falei de você olhar uma ficha e falar, nossa, no mercado brasileiro sul-americano, isso não em uma janela, mas em uma temporada, em um ano, né? Porque o Danilo já veio, a gente teve o Juninho, o Jorginho, o Saúl Ñíguez, o Samuel Lino, Emerson Royal e o Carrascal, e aí com um asterisco, né? O Carrascal é o único que falta ser anunciado. Um elenco que já era pesado, fica ainda mais forte, Felipe Luiz com muitas alternativas, mas como será que vai jogar esse novo Flamengo? É o que a gente vai discutir agora no Sport Center. Aqui, galera, ó, o Flamengo, depois que eu tinha gravado esse vídeo aqui, ó, o Flamengo já postou aqui, ó, Samuel Lino. O Samu, seja bem-vindo ao Malvadão, cara. Maravilha, né?
Vamos lá pro vídeo. Gustavo Zupac de volta e de volta também ao seu touch. É Zupac. isso, Mota. A gente vai dar uma olhadinha no que o Felipe pode fazer em relação ao time. Nem vejo muita possibilidade, sim, mas necessidade de uma mudança estrutural na equipe. Acho que esses jogadores podem, de um jeito ou de outro, os que chegaram, se incorporarem à maneira que o Flamengo vem jogando, né? Antes da gente ir para o nome a nome, para o campo, só destacar uma coisa que me chama a atenção nesse perfil de contratação, que não, além do fato de serem jogadores consolidados, né? O Flamengo não contrata jogadores em desenvolvimento, são jogadores feitos, né? Grandes para o mercado, mas são jogadores tirando o Jorginho, que é um cara muito mais refinado tecnicamente, mas jogadores de porte físico, sabe? Jogadores do jogo de intensidade. O Flamengo, há algumas janelas na antiga gestão, contratava jogadores, e aí não é um demérito, uma questão de escolha, de perfil, jogadores mais talhados pela habilidade, né? Jogadores menores, Luiz Araújo, jogador pequeno, outros jogadores mais desse perfil, né? Dos mais habilidosos, era um time muito técnico. O Flamengo continua um time técnico, mas é um time fisicamente mais encorpado, o que conversa muito com o nível de intensidade que o Felipe exige que o time do Flamengo tenha. É um elenco mais robusto, literalmente e também metaforicamente. Bora olhar para o campo do Flamengo. Com essas mudanças, o Wesley foi embora, o Emerson Royal vira o titular da lateral direita, que pode ter Varela, eventualmente pode ter Danilo, né? Se precisar, embora Danilo esteja atualmente mais brigando por uma vaga de zagueiro, com Léo Pereira, com Ortiz, quando um dos dois não tiver, a tendência mesmo é que jogue, que revezem Royal e Varela por aqui. Eu tinha falado que o Flamengo tem uma carência, e essa carência é na zaga. O Flamengo precisa contratar mais um zagueiro top, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, como o Alexandro, que é lateral, né, mas pode ser improvisado ali também, como o Danilo. Temos o Cleiton, mas não sabemos se o Cleiton vai ficar, né, galera? Então o Flamengo tem sim uma carência e é na zaga. Precisa contratar um lateral. Perdão, um zagueiro. Esquerda, quando recuperado, ainda vejo o Alexandro com vantagem, jogador convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, mas tem Ayrton Lucas, tem também Matias Vinha, recuperado de lesão, ficou 10 meses fora, jogador taticamente inteligente para fazer fundo, para fazer diagonal, mas, repito, Alexandro, para mim, titular do ideal do Flamengo. Quando recuperado, meio campo para frente é o que mais nos interessa com o impacto dos reforços. Quando recuperado, claro, Eric Pulgar, dono da vaga, por enquanto o Alan vem jogando, mas Pulgar vinha muito bem. Jorginho, que tomou conta deste meio campo, né? O De La Cruz está fora, mas sente-se pouco a falta dele, porque o Jorginho já virou um senhor do meio-campo do Flamengo, e não é senhor de idade, é senhor de comando. Espero que ele mantenha intensidade. Bom, vamos falar dos reforços. O Saul pode fazer, não a função, mas jogar na posição onde jogava o Gerson. O Gerson é outro tipo de jogador, mas o Saul pode vir da direita para cá, trabalhar a direita para cá, abrir corredor para Royal e trazer esse meio-campo de maneira mais encorpada. O Lino, Samuel Lino, que já foi lateral esquerdo no Atlético de Madrid, nas mãos do Simeone, imagino que vai ocupar essa beirada, porque tanto o Bruno Henrique, que não é o jogador mais potente a essa altura da carreira, quanto o Cebolinha, que jogam por aqui, não entregam tanto quanto o Samuel Lino é capaz de entregar aos 25 anos. Jogador de muita força, muita agressividade, bate bem na bola. Arrascaeta como 10, Pedro como 9. E aí vamos falar de alternativas, né, dentro desse modelo. Claro, Bruno Henrique é um jogador que tem que ser sempre considerado titular do Flamengo, seja para jogar no lugar do Pedro, quando o Pedro não estiver bem, seja para jogar eventualmente no lugar do Samuel Lino, que é onde o Bruno está super acostumado a jogar, mas vejo nesse momento o Samuel Lino como titular. Mas e se o Saul, que é um jogador totalmente fora do contexto, né? O Lino não joga no Brasil há muito tempo, nunca jogou no Brasil profissionalmente, né? Mas é um jogador brasileiro, Royal também. O Saul é mais um peixe fora d'água dentro desse contexto. E se por um acaso ele não estiver bem, aí tem opções. Uma delas é o Carrascal, que vai chegar, e acho que nesse momento o Carrascal briga com o Saul por essa vaga no meio-campo, ou eventualmente, se o Arrascaeta não estiver bem, o Carrascal pode ser uma opção para jogar. Não é a sua posição mais característica, mas ele pode ocupar. Vejo o Carrascal nesse momento brigando para compor esse meio-campo do Flamengo, com o Saul talvez jogando mais pela direita. E se por um acaso a opção do Felipe Luiz for ter o Bruno Henrique e ter dois pontas, ele pode fazer isso aqui, ó.
trazer o Lino para a direita. Lino é um jogador que gosta também, se jogar por aqui, de trazer para dentro. Abre corredor para Royal. Tem Bruno Henrique para jogar com Pedro. Tem também Luiz Araújo, né, que pode jogar do seu lado direito, trazendo o Samuel Lino para a esquerda. A gente vê aqui as inúmeras, né? Só repetindo, pode ser este, o time do Flamengo, com o Carrascal, com 2 pontas, enfim, são muitas possibilidades que o time do Flamengo permite ao Felipe Luiz com os reforços contratados, sem ter que obrigar... Parabéns, o PAC. Deu aula, hein, cara? Parabéns, é muita opção, cara. Obrigatoriamente mudar a estrutura da equipe. Já era o melhor elenco do Brasil, já era o melhor elenco do continente, fica ainda mais forte. Resta ver na prática como essas peças vão ser trabalhadas pelo excelente Felipe Luiz. André, quero te ouvir também, depois da gente ouvir aí o Gustavo Zupac, da sua percepção de jogo, que isso acrescenta ao Felipe Luiz, não no sentido das peças em si, mas no volume de jogo que ele pode incluir, no repertório tático que ele pode usufruir com as novas peças que chegaram. Então, se a gente pensar que, por exemplo, o Jorginho chegou e antes da chegada dele, quando a contratação foi oficializada, ele não tinha chegado ainda, a nossa conversa aqui era excelente jogador, tecnicamente indiscutível, tem lugar para ele no Flamengo, obviamente, mas vai ser necessário ver como ele chega do ponto de vista físico e cuidar muito dele, porque ele não vai poder atuar com tanta frequência, pelo menos jogos inteiros. O nível de exigência física do futebol brasileiro é muito diferente, demora um jogador que passou praticamente toda a sua vida fora do Brasil, a maior parte do tempo da sua carreira na elite do futebol, onde os jogadores são um pouco mais protegidos, mesmo em se tratando de futebol inglês. Protegidos no sentido do calendário, né? E como ele vinha atuando anteriormente, o nível de intensidade, o quanto ele é útil em determinadas circunstâncias de jogo, tudo que a gente pensou aqui. Bom, ele chegou no meio do Mundial, treinou maravilhosamente bem, o Gustavo estava lá, estreou, não saiu mais do time, só joga. Partidas inteiras. Vem jogando como se tivesse 20 anos e fosse o Homem de Ferro. Acredito que daqui a pouco vai receber um descanso, o Felipe vai pensar um pouco nisso, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um jogador que surpreende totalmente. E parece que joga no Flamengo também há muito tempo. Sempre olhando o time de frente, tem uma qualidade para sair jogando que é absurda, uma clareza para jogar, a forma como ele lê o jogo, como ele se posiciona para marcar. É uma coisa muito diferente o futebol com o Jorginho em campo, fazendo esse papel, que é aquilo que ele sabe fazer, como provavelmente ninguém aqui no Brasil. Esses jogadores que vêm, eles vêm para se adaptar, eles vêm para conhecer os companheiros, eles vêm para se integrar. O caso do Saúl, por exemplo, é óbvio que ter jogado com o Felipe Luiz, ter um relacionamento com ele, desempenhou um papel muito importante na decisão que ele tomou. Ele poderia ter ido para outro lugar, até permanecer na Europa, um pouco mais periférica, mas resolveu ter uma experiência aqui no Brasil. Certamente o Felipe o convenceu. E a minha impressão é que, do ponto de vista técnico, esses caras eles chegam para jogar. Só que o Flamengo não é um time que você vai, em todos os momentos, saber decor quem vai jogar, quem vai iniciar as partidas. E o elenco não está sendo montado para ser assim. Porque eu acho que no futebol de hoje, em especial aqui no Brasil, um elenco assim não vai a lugar nenhum. Porque se perde muita gente, às vezes, infelizmente, por muito tempo, pelas circunstâncias todas, principalmente, claro, nesse caso, de mais tempo de lesão. E esses jogadores, eles vão permitir ao Felipe Luiz escalar diferentes equipes, conforme ele quiser, sem pensar em decréscimo, em declínio técnico e principalmente a intensidade para jogar. O time do Felipe, muita gente gosta de prestar atenção apenas quando tem a bola, mas é um time que tem levado pouquíssimos gols, é um time que marca muito bem coletivamente. E a impressão que eu tenho é que esses jogadores eles podem contribuir muito também nessa dinâmica. Vamos seguir com o Sport Center. Galera, que postagem top! Quem gosta de jogar futebol pelo game? Quem gosta de jogar videogame, um PES, um FIFA? Cara, olha só que postagem legal aqui do Samuel Lino, Samu Lino. Como ele gosta de ser chamado aí, né, cara? Eu vou voltar aqui pra vocês verem, tá? Chama o Samu. Chama o Samu. Saiu lá de Madrid pra jogar no Urubu. Chama o Samu. Saiu lá de Madrid pra jogar no Urubu. Essa é fácil, né, Samu?
Chama o SAMU. Agora, galera, aqui, ó. Olha só, vou tirar o áudio aqui, depois eu coloco o áudio de volta porque tem música, tá? Pra quem gosta de jogar videogame, né? Mercado da bola do videogame. Vamos lá. Olha aí, ó. Continua novo. Carregando, né? Campeonato Brasileiro. Time. Flamengo. Bora. Muito alto. Observação. Busca avançada. Atlético de Madrid. Samuel Lino. Olha lá, Samuel Lino, né? Fechado, negócio fechado. Sim. Aí, agora deixa eu soltar o áudio, né, mano? Vamos lá. Aventura pra mim, mas espero começar a retribuir logo a confiança que vocês depositaram em mim. Aê, garoto, olha só isso aqui, cara. Seja bem-vindo, Samuel Lino. Muito massa, cara, muito massa. Olha aqui, essa foto aqui, eu pirei com essa foto aqui, cara. Meu Deus do céu, o cara tem um tigre. É dele ou não é dele, não sei. Tá no zoológico, não sei também. Meu pai do céu, cara. Olha isso. Dando leite pro tigrinho. Samulino. Seja bem-vindo, Samulino. Flamengo também já postou, viu, galera? Deixa eu pegar aqui a postagem do nosso Mengão. Aqui, ó. Flamengo também já postou, né, mano? Flamengo. Olha aqui, ó. O que temos aqui? Ah, ele vai imprimir a camisa dele, olha lá, ó. S Lino, né? Que impressora massa, né? Aí, galera. Camisa 16. Ele será apresentado amanhã, tá? Olha aí. Samuel Lino. Samulino. Samulino. Você dá sorte pra mim? Pra dar sorte. Samulino, galera, é o nome da fera. É isso aí. Aqui, ó. Mais um vídeo aqui, né? Tem áudio, a gente tira o áudio. Prazer é nosso, Samulino. Que bacana, cara. Não dá pra soltar o som. Ele conhecendo, ó. Admirando ali, ó. Abismado com a grandeza. E aí? Ó, porra! Viu? Top demais, cara. Que legal. Que legal, galera. Que legal. Tá cheio de vídeo massa aqui na... Ó, mais um. Ah, não. Esse aqui já foi, né? Chama o SAMU, chama o SAMU. Aqui assinando o contrato, ó. Com o José Boto. Aqui, né, um anúncio. Ficou bacana, né, cara? Essa arte aqui ficou demais, né? Vou deixar nela aqui. Valeu, nação! Tamo juntos. Deixa o like pra ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu? Fui!